Eu tava aqui de uma certa forma intuindo sobre o que seria o vídeo de hoje, e o que veio muito no meu sentir foi expectativas, né? O como que a gente vive a nossa vida cheio de expectativas. A gente, de uma certa forma, nunca está no momento presente. Quando a gente está ali esperando que algo aconteça, a gente, de uma certa forma, está negando aquilo que a gente está vivendo no momento. A gente fica imaginando o momento que aquela coisa que a gente queria que se realizasse vai acontecer. Então a gente fica sempre com a nossa mente no futuro. A gente não vive o presente. A gente simplesmente imagina que esse presente que a gente vive é um degrau para que aquele futuro que a gente deseja possa chegar. E aí muitas vezes, quando a gente também está vivendo aquelas situações que a gente tanto estava esperando, muitas vezes não acontece do jeito que a gente queria. E aí a gente também não fica presente, porque a nossa mente se perde em delírios. A gente começa a comparar aquilo que está acontecendo de verdade do que o que está acontecendo na nossa cabeça, do que a gente está idealizando, do que a gente está pensando. Então, em nenhum momento, se a gente é muito apegado às nossas expectativas, se a gente sempre quer que as nossas expectativas sejam cumpridas, sejam atendidas, a gente nunca está vivendo o presente. A gente vive uma vida pensando, a gente vive uma vida idealizando, pensando fora do momento presente. E a gente não vive o momento presente. E nesse tempo em que a gente está ali criando expectativas sobre coisas, a gente está perdendo um momento precioso para a gente. A gente está perdendo a oportunidade que o momento presente está dando ali naquele momento. Os aprendizados, as experiências, as bênçãos que o momento presente traz para a gente em todo momento. Então, às vezes, ali a gente está almoçando e a gente fica na expectativa, queria que tivesse uma comida diferente, queria que tivesse algo diferente, queria estar comendo isso ou aquilo. E às vezes a gente não tem a humildade de agradecer a comida que está ali na nossa frente, a comida que a gente está podendo comer naquele momento. Né? Às vezes a gente conheceu alguém legal, está querendo que aquilo vire um vínculo logo, e aí a gente entra com a expectativa, a gente não aproveita aquele primeiro momento da relação, onde as pessoas estão se conhecendo, onde nada ali ainda está definido, onde tudo é possível. E aí, pela nossa expectativa, às vezes, de que aquilo desemboque num vínculo, desemboque num namoro, num casamento, em algo firme, em algo estável, a gente não vive aquela experiência, a gente vê aquela experiência, aquele momento, como um degrau para que a relação possa se estabilizar. Né? A gente, quando está criando um projeto, está querendo abrir uma empresa, ou começar algo novo na nossa vida, a gente fica sempre apegado às nossas expectativas e a gente não consegue aproveitar aquele momento de plantio, de crescimento, aquele momento que muito provavelmente vai trazer os aprendizados que vão ser necessários lá na frente, quando a gente já tiver aquilo concluído. Só que a gente fica preso nas nossas expectativas. A gente acha que a vida tem que acontecer segundo as nossas expectativas. E aí, o sábio trabalho da vida é fazer o quê? Fazer com que as nossas expectativas não sejam atendidas. Quanto mais expectativas nós temos na vida, mais a vida, de uma certa forma, vai se preocupar em não atender as nossas expectativas. A gente vai ter expectativas sobre a nossa vida afetiva, a gente vai ter expectativas sobre a nossa vida profissional, a gente vai ter expectativas sobre o nosso dia a dia. E de uma certa forma, quanto mais você é apegado em expectativas, mais te dói quando uma expectativa sua não é atendida. Então, quanto mais a gente fica apegado nas expectativas, mais a gente fica fora do presente e mais a gente sofre. Porque em 99% das coisas que acontecem na nossa vida não seguem o nosso planejamento. A gente planeja ali muito pouquinho e às vezes uma parcela daquilo que a gente planejou de fato acontece.
Na maioria das vezes não acontece. Na maioria das vezes acontecem coisas que a gente não estava planejando, que a gente não estava esperando. E se a gente fica esperando que todas as nossas expectativas sejam atendidas, a gente está vivendo num mundo de ilusão. E viver num mundo de ilusão traz muito sofrimento. É claro, gente, que não é importante que a gente se planeje, que a gente tenha um certo olhar para o futuro, para a gente poder, né, não viver uma vida inseguro, não viver uma vida passando por percalços, que a gente tenha no mínimo um conforto, uma segurança, um planejamento muito necessário, é muito importante. Que a gente olhe para o futuro com projetos a longo prazo, que a gente de uma certa forma tenha ali reservas, tenha ali esquemas do que fazer caso algo A aconteça, caso algo B aconteça. Só que a gente tem que entender que apesar da gente fazer 1000 planejamentos, a vida não tem nada a ver com os nossos planejamentos. A vida não tem que agir segundo os nossos planejamentos. Então, quando acontece algo na vida, não é para acontecer algo que estava dentro do nosso planejamento só para a gente ficar ali mais confortável, né? Não adianta a gente brigar com a vida e falar: ah, mas deveria acontecer isso, porque para isso eu estava me planejando, eu estava me precavendo, e aconteceu outra coisa, como que a vida é injusta comigo? Na verdade, a gente tem que pensar que as coisas aconteceriam de um jeito ou de outro. E se está ou não no nosso planejamento aquilo, se a gente se precaveu ou não em relação àquela coisa, tanto faz. A vida não tem nada a ver com os nossos planejamentos, com as nossas expectativas. E mesmo que a gente tenha planejamentos é muito diferente de expectativas. Quando a gente está planejando, está se precavendo, a gente está se estabelecendo em problemas que provavelmente vão ser reais. E quando a gente fala de expectativas, a gente está falando de algo que talvez nem aconteça, um delírio ali, uma fantasia da nossa cabeça. Mas quanto mais a gente é apegado às expectativas, mais a gente vai acreditando que essas expectativas são possíveis. Então a gente já vai conhecer uma pessoa com expectativa de um relacionamento, então a gente já entra com essa ansiedade, com essa expectativa. A gente não curte o momento. Muitas vezes a nossa própria energia de ansiedade, ela já acaba ali sabotando aquele vínculo de acontecer, já faz com que a pessoa se afaste da gente, porque a gente já vai com muita sede ao pote, a gente já vai com essa energia de ansiedade pro relacionamento, a gente não vai tranquilo. E quem que vai querer entrar num relacionamento com muita ansiedade, com muita preocupação, com muita frustração, com muita inquietude? Quem que vai querer entrar num relacionamento para ficar pior do que já está? Né? Mesmo que a pessoa não sinta ali conscientemente, inconscientemente, só da pessoa chegar perto de você, ela pode ali sentir ali um mal-estar, uma ansiedade, e pode acabar querendo não estabelecer vínculo com você. Então, é muito importante que a gente saiba não ficar com tanta ansiedade, que a gente saiba não se levar tanto pelas nossas expectativas. Não tem problema ter expectativas, até porque nós somos seres em aprendizado, e seria muito difícil para mim, muito desleal chegar aqui para você e falar para você não ter expectativas nenhuma, porque isso ainda é algo muito longe do nosso aprendizado. Mas o mínimo do mínimo que a gente tem a capacidade de fazer agora é de se desapegar um pouco das expectativas e de entender que as expectativas que estão na nossa cabeça não tem a mínima obrigação de acontecer. Que a vida, que Deus não tem a mínima obrigação de realizar. Então, quando a gente entende que se a gente tem expectativa A ou se a gente tem expectativa B, que na verdade nada disso adianta, que a gente pode sim co-criar, que a gente pode imaginar, visualizar, entrar na energia, mas que a expectativa é só do campo mental, que se você fica só delirando ali, você não vai estar co-criando aquilo. Você vai estar, na verdade, afastando aquilo. Você vai estar entrando ali numa energia de ansiedade, de frustração, de inquietude. E aquilo vai afastar
Aquilo vai fazer com que você vibre na falta daquilo e que não vibre a favor, né? Quando a gente está ali ansioso e desesperado para que algo aconteça, é porque a gente está na falta. Se aquilo já estivesse na nossa vida, não teria sentido da gente estar ansioso e desesperado. Então, se a gente está na ansiedade, está no desespero, é porque aquilo não está acontecendo. Então a gente está vibrando de uma certa forma ali na falta, na escassez. Então a gente está afastando aquilo que a gente quer. A gente está afastando aquilo que talvez seja uma necessidade para a gente, pela nossa energia de ansiedade, por a gente se apegar demais nas nossas expectativas. E quantas vezes, gente, a gente é desleal com outras pessoas e joga as nossas expectativas para o outro realizar. E o outro não tem a mínima obrigação de lidar com as nossas expectativas. É a gente que tem que aprender a deixar de lado as nossas expectativas, a entender que talvez elas não sejam atendidas e que a partir daí começar a entrar no momento presente com gratidão, com presença. A gente está perdendo inúmeros momentos, experiências incríveis, porque a gente está parado pensando que se acontecesse algo da minha cabeça, algo X, algo Y, seria muito melhor. Então a gente está perdendo experiências, a gente está perdendo a nossa vida pensando em expectativas, pensando que algo melhor poderia acontecer. O melhor que pode acontecer é o que está acontecendo nesse momento. E quando você aprende a ter aceitação do momento presente, quando você aceita que pode ou não acontecer aquilo que está na sua cabeça, aquilo que você está cocriando, quando você entende que aquilo pode ou não acontecer, que você aceita que seja feita a vontade da providência divina, que seja feito aquilo que é o melhor para você, apesar das suas expectativas, você entra numa energia mais elevada. Então aquilo que você tanto estava buscando começa a se aproximar de você. Mas não porque você estava buscando incessantemente, porque você estava se desesperando, porque você estava tentando controlar a vida e fazer com que aquilo aconteça de uma forma ou de outra. Mas sim porque você aprendeu a aceitar a realidade, aceitar o momento presente. E essa energia de aceitação, ela é a melhor energia para você fazer uma cocriação. Que é uma energia mais elevada, uma energia mais fluídica, mais harmônica. Diferente da energia de quando você está ali na expectativa, você está ali na ansiedade. Aquela energia conflituosa é da falta, da escassez, você vai afastar aquilo que você quer, que você deseja, que você tem necessidade. Então percebam como que as expectativas atrapalham a gente. E se você não quer se livrar das suas expectativas de forma consciente, por si mesmo, vai ser trabalho da vida fazer com que, uma por uma, as suas expectativas caiam por terra. E aí vai ser uma dor aqui, uma dor ali, uma dor acolá. Cada vez mais, uma expectativa que você tinha não vai ser atendida, vai cair por terra, você vai se frustrar, você vai entrar em sofrimento, você vai se sentir indignado, se sentir revoltado, injustiçado. E aí vai ser mais um trabalho para você poder aceitar aquilo. E aí você vai ter expectativa de novo, vai vir a vida e vai te dar uma rasteira e você vai se sentir frustrado, indignado de novo. Então, em vez de você ficar ali se sentindo frustrado o tempo todo, tendo toda hora, uma por uma, suas expectativas sendo jogadas por terra, por que você não entende primeiro, traz esse entendimento para o seu coração, para a sua consciência, de que felizmente, as suas expectativas não vão ser atendidas, a maioria delas. Porque na nossa visão limitada das coisas, na visão do nosso ego, na nossa mente, aquilo que está na nossa expectativa talvez seja o melhor que poderia acontecer com a gente. E a gente deixa de lado uma coisa que seria muito melhor pra gente, muito mais benéfica, que a vida está reservando. Mas aí, pelo nosso egoísmo, pela nossa imaturidade, a gente acha que aquilo que está na nossa cabeça seria o melhor. Mas não seria, de fato. Mas aí, talvez, a gente só teria essa consciência lá no futuro. Quando a gente já tivesse se desgastado, se frustrado. Quando a gente já tivesse co-criado problemas pra gente. Então, talvez aquilo que está na nossa expectativa não seja o melhor pra gente. Talvez nos traga prejuízos, problemas desnecessários.
e aí a gente está preso naquilo. Então que tal a gente soltar? Que tal a gente deixar com que a providência divina faça aquilo que é o melhor pra gente? Porque quando a gente cocria, a gente não pode ali fantasiar, imaginar, entrar na energia daquela coisa já estando realizada e dizer que aconteça isso ou algo melhor. Por que a gente não pode deixar com que a vida faça o melhor na nossa vida? Por que a gente não pode deixar que Deus, que tem tanta sabedoria mais que a gente, tem uma infinita sabedoria, possa ser criativo na hora de realizar as nossas cocriações, de trazer algo para a nossa vida? Ele, com mais sabedoria que a gente, ele sabe trazer aquilo de uma forma mais criativa. Então, gente, não se apegue às suas expectativas, não se apegue à maneira como as suas cocriações vão chegar, à maneira como as coisas na sua vida vão acontecer. Não se apegue à descrença, não se apegue à sua ansiedade, à sua frustração. Se você perceber que você está muito ansioso, que você está muito apegado à ansiedade, a expectativas, para um pouco ali de cocriar, não cocria naquele momento, não pensa naquele assunto que você quer que aconteça. Tenta meditar, tenta pôr uma música que vai te acalmar, vai fazer algum hobby, que vai fazer com que você possa espairecer um pouco sobre aquele assunto. E aí quando você estiver mais calmo, quando sua energia estiver mais harmônica, mais legalzinha, mais elevada, aí sim você cocria, aí sim você fantasia, você se põe na energia. E aí depois que você fizer a cocriação, solta de novo. Deixa com que suas expectativas não sejam atendidas, para que aquilo que tem que acontecer, aquilo que é o melhor que pode acontecer para você, os tesouros que o universo está preparando para você possam acontecer. Mas enquanto você ficar na energia da expectativa, enquanto você ficar na ansiedade, enquanto você ficar ali numa postura mimada, querendo que as coisas aconteçam do jeito que você idealizou e do jeito que as suas expectativas pensaram, você está ali fechando os caminhos da sua vida para que algo melhor aconteça. Você está fechando a sua vida. Você está fechando a abundância na sua vida. Deixe as expectativas de lado. Eu sei que é difícil, mas vai treinando de pouquinho a pouquinho a você se desapegar das suas expectativas. Deixar com que elas vão embora. Entender que talvez não aconteça aquilo que você está esperando e que está tudo bem. Porque se aquilo que você estava esperando não está acontecendo, aquilo não ter acontecido é uma bênção, é um livramento para você. Porque tudo na nossa vida só acontece por um bem maior, que é pro bom, pro bem, pro belo, pro justo. Quando a gente começa a entender isso, a gente passa a confiar na vida. E a gente entende que as nossas expectativas são muito limitadas, que as nossas idealizações, nossos sonhos, muitas vezes são muito pequenos. Que a gente tem que aprender a imaginar sem limites, a cocriar sem limites, para que aquilo que a vida reserva pra gente possa acontecer na nossa vida. Então esse é o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do papo de hoje. Lembre-se aqui, por favor, de deixar o seu like e se inscrever no canal, para esse conteúdo que nós criamos juntos aqui, ele cresça e ele possa ser entregue a mais pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos. Muito obrigado por me assistir até aqui.